Olá, muito bom dia para você, ligado na nossa Band TV, no ar mais uma edição do Boca no Trombone, o espaço de você, aposentado, trabalhador, servidor público, aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Tradicionalmente a gente abre o programa já colocando à disposição de você a nossa comunicação, né? o nosso WhatsApp, para você mandar as suas perguntas, as dúvidas de previdência, de direito do trabalho. Também você se comunica conosco através do nosso e-mail, que está aí na tela da Band. Pode mandar as questões e opinar sobre o tema. Quero saber de você, na manhã desse domingo, o seguinte: o verdadeiro festival de reformas. Olha, tem a trabalhista, a previdenciária, a administrativa que está vindo por aí. Favorece a quem? Quem ganha com as reformas? Opine, use aí os nossos meios de contato para dar a sua opinião durante todo o Boca no Trombone de hoje. E também quero saber dos meus parceiros aqui, dos meus companheiros de jornada na manhã desse domingo. Edson Terterola, pelo Sindipetro RS, que é o real ganhador. Quem ganha com tanta reforma que está acontecendo no Brasil? Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, Solano, bom dia, espectadores. É difícil dizer quem ganha, mas nós sabemos quem perde, né? São os trabalhadores, é a população em geral. Cada reforma, cada pacote econômico sempre vem para atacar direitos da população, sempre vem para atacar os direitos dos trabalhadores. Essa é a nossa visão, essa é a nossa preocupação. Historicamente, o Brasil já tem essa experiência do passado. Né? Pois é, e não é boa, né? Não é nada boa. Bom, temos representante dos servidores estaduais aqui conosco. Olha, com muito prazer, muita alegria, a gente recebe o diretor do AFOSEF Sindicato, Alexandre Luz. Obrigado por atender o nosso convite, Alexandre. Agora, o governo do estado está com a reforma administrativa, mais uma, né? A gente está falando de tantas, mais uma que está na mesa aí, prestes a ser analisada pelos deputados estaduais. Servidores aqui do estado ganham com isso? Quem é o ganhador? Bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos telespectadores. Como meu companheiro aqui do lado já falou, eu sei quem perde. Quem perde são os servidores, quem perde é a sociedade. Porque as reformas, na verdade, elas não reformam absolutamente nada. Elas são ataques aos direitos dos servidores, aos direitos dos trabalhadores, simplesmente para ver um ajuste fiscal. Se as reformas fossem para realmente melhorar o Estado, melhorar o atendimento ao contribuinte, melhorar o atendimento à população, provavelmente os governos teriam a decência, a dignidade de conversar com as categorias, conversar com a sociedade e ter um tempo de maturação dessas propostas. Vocês imaginem que se a proposta da Previdência teve o ano inteiro sendo discutida para depois ser infelizmente aprovado, mas teve um ano inteiro. E nós temos agora um governo do estado que fala em diálogo, mas que está tocando a toque de caixa para votar no final do ano de afogadilho, com questões regimentais bem complicadas e muito rápido, para que a gente possa discutir isso de uma maneira mais democrática. Verdade, precisa, né? Precisa de debate, toda mudança drástica precisa de muito debate. E os advogados, como estão pensando? Está aqui ele, o diretor-geral da ABASU, a Associação Brasileira dos Advogados, Dr. Tiago Kedrick. Mais uma reforma agora aqui no estado do Rio Grande do Sul, a ABASU preocupada também com essas mudanças, né? Já tivemos aí a trabalhista, a previdenciária, doutor Tiago, bom dia. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos amigos da bancada, bom dia aos telespectadores. É verdade, a advocacia se preocupa muito com essa questão do direito do cidadão, do direito do servidor, do cumprimento das normas constitucionais. Fizemos até uma reunião semana passada sobre a reforma da Previdência Estadual. Esperamos acompanhar, embora esteja sendo tocada de forma rápida a reforma estadual aqui em nível, acompanhar todas as reformas sempre sob o viés da cidadania e da constitucionalidade. Verdade. E a OAB? Temos aqui representante também da nossa Ordem dos Advogados, da Comissão de Seguridade Social, doutora Anne Miller. E aí, qual é a sua visão sobre esse tema? A senhora que tanto debateu, aqui conosco, inclusive, no Boca no Trombone, sobre as questões relativas à reforma previdenciária, que infelizmente passou. Temos novas vindo pela frente. Bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos telespectadores. Eu acho que com o diálogo e com uma transparência nos dados, nos números, pode se beneficiar todos nós. O problema é que a gente tem visto que não há diálogo, tanto com o governo estadual, o governo federal, e a interpretação muito equivocada dos números. E falando em reformas, além da Previdência Trabalhista, nós estamos já com a PEC paralela passando e já se avizinha uma nova reforma trabalhista também. Pois é, não para de vir mudança, gente, e infelizmente não estão sendo boas. Bom, vamos dar um tempinho no nosso
nosso tema de hoje, para responder dúvidas. As primeiras já chegaram para a gente na manhã desse domingo. O Dr. Tiago Kidrick e a doutora Anne vão estar respondendo para a gente. O Léo, lá de Viamão, Dr. Tiago, diz ele: gostaria de saber quando entra em vigor o tema 995, já julgado no último mês de outubro. Ele fala aqui sobre a chamada reafirmação da DER, né, Dr. Tiago? É verdade. Foi julgado, até estive lá acompanhando em duas fases, em duas oportunidades do julgamento, está só aguardando a publicação, que pode acontecer a qualquer momento no STJ. Então fique ligado, já foi julgado, mas estamos aguardando a publicação em breve, nos próximos dias. Vamos trazer aqui no programa sobre esse tema que tem reflexo aí sobre muitos processos. Doutora Anne, a Loides, ela diz o seguinte: já tenho tempo de contribuição e vou completar 60 anos agora, próximo, no dia 4 de dezembro. Será que vou conseguir me aposentar? Dona Laides, sim, se a senhora já completou os 30 anos de contribuição, já tem o direito adquirido da aposentadoria por tempo, né? Mas seria interessante esperar a idade, porque aí o cálculo vai ser mais benéfico. Mas ela pode se beneficiar da regra anterior já por já ter o direito adquirido. Analisa, né? Vai no colega, faz o cálculo, vê a melhor condição, né? Isso. Gostaram? Gostaram das perguntas aqui, das respostas dos meus consultores? Eles estão comigo também, lá na nossa RB, na nossa Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Prestigie o Boca em FM 94,9 e no AM 640. Vai fazer uma publicação de direito da Previdência? De direito do trabalho, de direito dos servidores? Olha aí a hashtag Boca 30 anos. Completamos no último mês de setembro 30 anos de veiculação, sempre aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. E quer fazer uma tabelinha? Quer se comunicar conosco? Use a nossa conta lá no Instagram, @programa Boca no Trombone, aí você curte as nossas fotos, os nossos vídeos, troca informações sobre Previdência e Direito do Trabalho por lá também. Bom, pessoal, hoje a gente está debatendo esse festival de reformas. Edson Terterola, a reforma trabalhista, prometida lá em 17, que ia trazer um grande número de empregos, melhorar as condições, modernizar as relações de trabalho, na verdade não trouxe isso. A gente tem os números e eles não nos deixam mentir. A realidade é que o número de desempregados no país não só se manteve, como em alguns períodos até aumentou comparado àquela época. Correto, Solano. Essa reforma trabalhista prometia a geração de empregos que até agora não apareceram. A gente entende que está trabalhando numa ponta oposta. O nosso entendimento é que o investimento tem que ser feito em geração de empregos, investimentos na economia. E aí eu quero pegar o exemplo do passado, dos governos anteriores, com o PAC, o Plano de Aceleração e Crescimento. Esses planos, sim, geraram empregos para a população. Por exemplo, o Polo Naval aqui no Rio Grande do Sul, da região de Rio Grande, que gerou 25 mil empregos no município. Solano, esse é um exemplo concreto, sim, de geração de empregos para a população. Então, esses exemplos para nós é que são positivos, né? Então, assim, a gente entende que tem que trabalhar o governante, né? Trabalhando no investimento, aonde tu gera economia, tu gera produção de produtos nacionais, equipamentos fabricados aqui no Brasil. Hoje, sim, nós temos esses mesmos equipamentos sendo produzidos na Ásia, né? Pois é, mão de obra brasileira que fica descartada em razão de se produzir, né, algo que poderia ser feito aqui. Alexandre, aqui no estado a gente tem na fala do governo o seguinte, que é necessário fazer essa reforma para cortar a despesa, porque a despesa está muito grande e essa despesa maior é originária dos servidores públicos, dos ativos, dos inativos. Mas o governo não pensa em outras possibilidades, como, por exemplo, combater a sonegação, como, por exemplo, reduzir as isenções fiscais, como fazer o enxugamento dos cargos maiores dentro da máquina pública. Por que essa resistência? Por que, na verdade, não se fazer uma reforma administrativa com outro olhar? O governo olha sempre o lado mais fácil. O que é mais fácil? É chegar no bolso do servidor e direto no contra-cheque fazer o desconto dessas vantagens, por exemplo, que estão sendo retiradas agora dos trabalhadores que são servidores públicos. Então, sempre o viés desse tipo de reforma é o viés do caixa do Estado, é o viés de ajuste fiscal. O governo fica pressionado por não conseguir investir, por não conseguir ser um indutor do desenvolvimento e vai pelo lado mais fácil.
para nós que somos sindicalistas da Secretaria da Fazenda, seria muito simples a gente dizer, vamos buscar o sonegador. Realmente é a parte mais difícil, a gente tem uma cultura, a gente vê alguns movimentos, por exemplo, de rua, onde as pessoas levam cartazes dizendo que a sonegação é um direito do contribuinte, né? Ele quer sonegar, ele acha que deve sonegar, ele gosta de sonegar. E a gente poderia colocar, são 9 bilhões, né, anualmente que a gente pode buscar a sonegação. Sim. Seria o lado simples do sindicalista também falar. Mas nós pegamos os dados do governo, onde ele admite, né, o quanto que se pode buscar. Por exemplo, dos 44 bilhões que nós temos de dívida ativa, apenas 13, o governo coloca nos dados, apenas 13 podem ser buscados. Mas não são apenas 13. Porque 13 bilhões é muito dinheiro. Sim. Com 10% desses 13 que a gente pode buscar, a gente já coloca a folha de pagamento em dia. Percebo. Nós estamos, né, há mais de 40 meses com a folha de pagamento em dia. Verdade. E é quase metade do déficit fiscal. 45 meses de recebimento em atraso dos servidores públicos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Passou de um governo para o outro, né? E a reforma previdenciária? A gente está falando desse festival de reformas, né, doutor Tiago? Ela passou, infelizmente, como a gente falou anteriormente, só que o governo não se sacia, né? Agora, e a doutora Anne lembrou bem, temos a PEC paralela, onde a gente já tem mais modificações, causando uma insegurança no mundo jurídico muito grande. São várias modificações ao mesmo tempo, o que dificulta o segurado, o cidadão, de fazer a sua defesa dos seus interesses, e, né, a sociedade se mobilizar, e isso tudo acontecendo conjuntamente de forma muito rápida. A gente tem também, Solano, o PL 245, que está discutindo e reformulando as aposentadorias especiais todas, inclusive trazendo limitações de direito, como auxílio-doença não poder contar mais como tempo especial. Temos a MP 905, que também afeta direitos previdenciários. O auxílio-acidente ficou reduzido, porque agora ele vai ser calculado com base na aposentadoria por incapacidade permanente. Isso tudo acontecendo ao mesmo tempo, de forma muito acelerada, o que dificulta o cidadão de defender o seu interesse concreto. O doutor Tiago falou em MP, tivemos recentemente a MP 905, né, doutora Anne, que está mudando, está desfraudando novamente leis trabalhistas. A gente vai colocar essa pauta em específico nos próximos programas, mas é novamente uma mudança que faz com que o trabalhador, como o doutor Tiago bem citou, ele fique muito inseguro, não saiba para onde correr. Com certeza, Solano. E usando a palavra dos nossos colegas aqui também, o que mais me preocupa nessas reformas estruturais é a falta de preocupação do governo com a questão recessiva. Então, por exemplo, na questão da reforma previdenciária, se estipulou uma idade mínima para os homens, para as mulheres na aposentadoria. Só que hoje nós sabemos que apenas menos de 3% da faixa de idade de 60 a 65 anos estão no mercado formal de trabalho. Então, se nós vamos fazer uma mudança estrutural, uma reforma dessa dimensão, nós precisamos pensar o que fazer para essas pessoas permanecerem no mercado formal para atingirem a idade mínima. Então, isso eu sinto falta dessa preocupação do governo em estimular, em criar mecanismos para minimizar os efeitos das reformas. Sim. Acaba que muito do que a gente estudou é que nós vamos ter reformas recessivas, né? Então isso vai impactar de forma negativa no governo como um todo, né? E o que se quer, o que todo mundo quer, que a economia cresça, né? Não se consegue atingir, justamente por causa que essas medidas têm esse caráter, como a doutora falou, de recessão. Vamos dar um tempinho aqui no nosso bate-papo? Vamos, né? Agora vamos responder perguntas de direito do trabalho, sim. Tá chegando a nossa consultoria no quadro O Dica Trabalhista. Bom dia, doutor Solano, demais convidados e a quem nos assiste. O Dica Trabalhista de hoje vai responder aos questionamentos do senhor Francisco de Esteio e do senhor Alberto. O senhor Francisco nos questiona se a reforma trabalhista retirou a multa de 40% do FGTS. Senhor Francisco, a reforma trabalhista de 2017, ela não retirou o direito dos trabalhadores à multa de 40% do FGTS. O que ela trouxe, a alteração que ela trouxe, foi de implementar uma nova modalidade de rescisão contratual, que se chama a rescisão contratual por comum acordo, entre o empregado e o empregador. Neste caso, especificamente, a multa de 40% ela é reduzida pela metade, fica em 20%.
Nos demais casos, quando o empregador demitiu o funcionário, vai ser devida a multa de 40% normalmente, tá bem? O senhor Alberto nos relata que está para se aposentar e que ele não tem interesse em continuar trabalhando e nos questiona como ficaria o seu contrato de emprego após a concessão da aposentadoria. Seu Alberto, a sua aposentadoria, a concessão da sua aposentadoria, ela não vai extinguir automaticamente o seu contrato de emprego. Então, se for do seu desejo rescindir o contrato, o senhor terá que pedir demissão ou entrar num acordo com a empresa, que não é obrigado a aceitar, mas enfim, pode tentar essa alternativa, né? Ou a empresa também pode lhe demitir, mas caso isso não ocorra, o seu contrato vai permanecer em vigor normalmente, tá bem? Esperamos ter aí respondido às dúvidas do público. Pedimos que vocês continuem nos mandando seus questionamentos, as suas dúvidas. Ficamos por aqui e até o próximo programa. Valeu, obrigado, doutora Rita Ramos, respondendo às dúvidas, né, de direito do trabalho. Mande sempre, encaminhe ao longo do programa aí as questões relativas ao mundo trabalhista para a gente. Bom, vamos com dúvidas de previdência. A doutora Anne Miller está conosco. A Lisete, ela quer saber sobre a nova previdência. O pai faleceu no dia 11 de novembro agora, né? A mãe tem direito à pensão do pai, já que os dois são aposentados, recebem salário mínimo lá, como da aposentadoria rural. Se tiver direito, como que ela deve proceder, doutora Anne? Lisete, sim. Todos os segurados que implementaram os requisitos anteriores à publicação da reforma, que foi no dia 13 de novembro, têm o direito adquirido às regras anteriores. Nesse caso, ela não precisa se preocupar, porque ela vai ter o cálculo anterior e também a acumulação permitida, porque hoje em dia a acumulação está limitada, né? Sim. Então, todas aquelas pessoas, existe muito debate, muita discussão, as pessoas têm muita dúvida sobre isso, mas aquelas pessoas que implementaram todos os requisitos anteriores à publicação da reforma mantêm todo o direito adquirido. Tá certo. Doutora Anne, que além da consultoria aqui, presidente da comissão, presidente da seccional, né, Canela, subseção, né, OAB lá de Canela Gramado, né, e vai estar conosco, sabe aonde? No 2º Seminário Nacional de Direito Previdenciário, coloca na tela pra gente aí, promovido pela ABA, a Associação Brasileira de Advogados, em parceria com a OAB-RS. Vai acontecer, não é, doutor Tiago, no próximo dia 6 de dezembro, e temos palestrantes de excelência no evento. Doutor Solano, é imperdível, né? Estamos nas últimas vagas. O próprio presidente do INSS virá ao Rio Grande do Sul, né? Juízes consagrados, doutrinadores de direito previdenciário, advogados, por um preço módico, né? Também a possibilidade da pessoa assistir por EAD no conforto do seu computador. As inscrições são aí, ó, pessoal, aí na tela, ó. portaldoaluno.oabrs.org.br. O momento de reunir toda a advocacia, os estudantes e os interessados no direito previdenciário no Rio Grande do Sul e também para quem quiser assistir fora do estado por EAD. Evento de caráter nacional, né? Imperdível, imperdível. Bom, hoje a gente está debatendo o Festival de Reformas, né? Edson Terterola, o Sindipetro RS está bem atento a todos esses movimentos. Você estava referindo, né, os reflexos aí da reforma trabalhista. Agora temos uma nova realidade previdenciária com a aprovação das regras e, como falamos antes aqui, a PEC paralela que modifica a reforma da Previdência é uma nova reforma. Na verdade, dá quase que um nó na cabeça das pessoas que querem se atentar porque está sendo modificado. Como que o sindicato trabalha nesse sentido? Há expectativa ainda de uma paralela, porque saiu agora do Senado, foi para o crivo dos deputados, né? Lá vai ser analisado. Muitos daqueles pontos que os senadores aprovaram na paralela já tinham sido rejeitados pelos deputados. Qual é a expectativa do sindicato nesse sentido? Bom, a nossa expectativa é que os deputados, né, sejam coerentes, mantenham suas posições, né, e preservem uma parcela dos direitos da classe trabalhadora, né. O que a gente tem visto, Solano, é que algumas medidas, elas retornam, elas foram derrotadas num primeiro momento, mas o governo insiste e retorna com algumas dessas mudanças, né? E eu diria que é uma reforma neoliberal, uma reforma econômica também que estamos vivendo, que é uma reforma neoliberal. Essa MP 905, que foi comentada aqui, também é isso, ela retoma coisas que não haviam sido aprovadas antes.
E dentro dessa reforma neoliberal, a gente não pode esquecer do pacote das privatizações. E nós, da Petrobras, estamos no olho desse furacão, enfrentando esse debate. E eu quero deixar para você um estudo que explica por que a privatização da Petrobras ele é prejudicial à população brasileira, em especial para nós, gaúchos, a privatização da refinaria Alberto Pasqualini. Essa é uma luta que nós estamos enfrentando, estaremos enfrentando a partir da semana que vem, aqui no Rio Grande do Sul. A importância do refino, do transporte e da distribuição do petróleo e seus derivados para o Brasil e a Petrobras. A gente vai colocar esse material, né, na versão digital, lá nas nossas mídias sociais, né, e aí vamos estar divulgando esse importante trabalho aqui que o Sindipetro RS está fazendo. E é de suma importância, né, para a população ter o conhecimento. Alexandre, de posse aqui do que o governo estadual planeja, a gente examina que praticamente eles fizeram aquele, como se diz no popular, né, um Ctrl-C, Ctrl-V da reforma previdenciária de caráter federal. E tiveram todo um cuidado de, apenas após a promulgação da PEC 103, né, no texto da Constituição, está explanando, está colocando a público essa possibilidade de reforma. Como você falou anteriormente, a linha de conduta, a linha de raciocínio do governo estadual realmente é de não olhar para o servidor e, em consequência, não olhar para a sociedade, porque quem entrega lá na ponta o serviço público são os servidores. Esse alinhamento que existe entre o governo Bolsonaro e o governo Leite fica patente nesta questão. Eles tiveram cuidado de esperar a promulgação da PEC para só após essa data fazer o protocolamento, né, protocolarem os projetos de lei. E esses projetos de lei todos vão na mesma linha da reforma da Previdência, como bem disse a doutora. Ela vai empobrecer a população, ela vai tirar a renda das pessoas. E isso vai acontecer, por exemplo, com a maior categoria do Estado, que é responsável por educar os nossos filhos, que são os professores. Sim. Os professores vão ter a sua renda diminuída. Professores que estão há 5 anos sem aumento, professores que não tiveram reajuste nenhum, vão ter um aumento de contribuição previdenciária. O único mérito que tem este pacote do governador Leite é que ele transversalizou tudo de ruim que tem. E com isso fez a unidade dos trabalhadores, dos servidores públicos. Os servidores estão unidos, desde os professores até os desembargadores, todas as carreiras do Estado estão unidas. O pensamento é o mesmo, que é de derrotar esse pacote. No próximo período nós vamos ter um embate na Assembleia Legislativa, mas hoje nós temos professores em greve, tivemos um grande ato no dia 14, Sim. No dia 26 vamos ter mais uma demonstração de força, onde mais 4 categorias também entram em greve, e a partir daí a luta nas ruas é que vai derrotar esse pacote na Assembleia Legislativa. Perfeito, perfeito. Daqui a pouquinho mais opinião dos meus debatedores aqui sobre o tema, nesse festival de reformas. Mais dúvidas, mais questões com o doutor Tiago Kidrick, a Silvana lá de Montenegro. Ela queria entender um pouquinho mais as regras de transição, doutor Tiago. É verdade, são regras assim, não são tão fáceis de entender, né? No regime geral nós temos 6 regras de transição. Uma da aposentadoria por idade para as mulheres, que vão começar a meio ano a cada ano aumentar até chegar nos 62 anos, porque hoje é 60, então ano que vem 60,5, assim sucessivamente até 62 anos de idade. A regra de transição da especial, que é que o trabalhador sujeito a condições nocivas, tanto homem e mulher, tem que somar 86 pontos. Temos as 4 regras de transição em substituição ao fim da aposentadoria por tempo de contribuição. Uma para quem falta menos de 2 anos para se aposentar na data da publicação da PEC 13 de 11. E essas pessoas têm que pagar um pedágio de 50% do tempo que falta para se aposentar. Então, mulheres com 28 ou mais e homens com 33 anos ou mais de contribuição, usando o fator previdenciário. A regra dos pontos, que vai começar com 86 pontos mulheres e 96 pontos homem, somando idade, tempo de contribuição, isso vai aumentando, tem que fazer o cálculo caso a caso. A da idade, que também vai aumentando, e é muito parecida com essa dos pontos, equivale a somar o tempo de contribuição de 30 a 35 anos de contribuição. E a regra, por fim, do pedágio de 100%, que é a pessoa que... homem com 60 anos de idade, mulher com 57, no mínimo, 30 anos de contribuição, mulher, 35, homem,
paga um pedágio de 100% do tempo que falta para se aposentar na data da PEC. Ufa, acabou. E a paridade e a integralidade, como é que ficam para os servidores, neste caso do pedágio de 100%? No caso do pedágio de 100%, inclusive foi uma regra que foi inserida por sugestão dos servidores para manter a paridade, e vai manter a paridade quem entrar nessa regra de transição e que tenha ingressado antes de 31 de 12 de 2003. Ainda bem, né? Pelo menos alguma vantagem foi garantida, né? Mas aí a importância do trabalho do advogado previdenciarista nesse momento, né? Tamanha a quantidade de novas regras, né? Tem que procurar, gente, você que está organizando o seu momento de se aposentar, procure um especialista. Fazer um convite para você, se inscreva agora no nosso canal lá no YouTube. Lá tem os programas aqui da Band TV, tem muitos quadros especiais para a internet. As perguntas, tem muitas questões que chegam, a gente não consegue responder a todas aqui, ficam lá respondidas no nosso canal no YouTube. Vai lá agora, não esqueça de se inscrever. E também dê o seu joinha, dê a sua curtida na nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com/programa Boca no Trombone. Tem as nossas transmissões ao vivo, né, e muita produção de conteúdo por lá. Bom, paradinha, a gente vai chamar o nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente vem para opinião final. Rapidinho, os debatedores vão falar, o Festival de Reformas favorece a quem? E você também aí de casa, opine, tem o WhatsApp, tem o e-mail, participe do Boca, 30 anos protegendo o seu direito. De volta com o Boca na manhã do seu domingo. Valeu, muito obrigado pela audiência em todo o estado do Rio Grande do Sul. Aproveito para convidar você a se comunicar conosco pela nossa conta lá no Twitter, @programa Boca, ela é um pouquinho menor, um pouquinho diferente. E em 140 caracteres você mande a sua mensagem para a gente por mais esse meio de contato. Opinião final, Edson Terterola, pelo Sindipetro RS. Bom, a gente, diante desse cenário de reformas e pacotes econômicos, nós, os trabalhadores da Petrobras, petroleiros, estamos mobilizados. Aprovamos uma greve em defesa dos empregos, da empregabilidade e pela segurança no trabalho, que irá iniciar nessa semana agora. E neste período estaremos nos solidarizando com os trabalhadores e servidores públicos do Estado, nessa luta, né? Sim. Porque a gente também aguarda posicionamento do governador com relação à privatização da refinaria, que até o momento ele não se posicionou ainda. Verdade, tem que se posicionar, né? Alexandre Luz, pelo AFOCEF Sindicato. Governador que durante a campanha, né, disse que pagaria em dia os salários até o final do ano, está usando de algumas estratégias que não são democráticas, não privilegiam o diálogo e não buscam uma solução. Ele quer simplesmente sair, resolver uma questão de ajuste fiscal, falta de dinheiro no caixa, buscando direto no bolso do servidor público, direto no bolso do trabalhador. Nós vemos diversas propostas. Sim. E existem outras maneiras de fazer o Estado crescer. Verdade. Essa não é uma delas. Verdade. Tiago Kidrick, nosso diretor-geral da ABASU. Cidadania imprescinde de informação. O cidadão precisa se informar sobre os seus direitos e a advocacia está cumprindo esse papel no Rio Grande do Sul e no Brasil e vamos continuar fazendo isso com eventos com mobilização também na reforma estadual e na continuidade das reformas. Doutora Anne Miller, pela OAB-RS. Doutor Solano, meu pensamento coaduna muito, doutor Tiago, ao eleitor que se informe, que busque se informar e que busque fiscalizar também o que o Legislativo tem feito, porque impacta na vida de todos nós. Tá certo, valeu. Obrigado a Anne, Obrigada. Ao Tiago, ao Alexandre e ao Edson por mais um Boca. Voltamos domingo que vem aqui na tela da Band a partir das 8h30 da manhã. Curta as nossas redes sociais durante a semana. No Boca, 30 anos, protegendo o seu direito.